Galera, tudo bem? Bom dia ou boa tarde para todo mundo. Para mim aqui é bom dia, né? Hoje nós vamos continuar nossa aula sobre produção industrial mundial. Essas aulas, a complexidade delas está no fato de que, primeiro, você tem que falar da indústria de cada país, você observou isso. Segundo, no vestibular, as questões sobre esse assunto vêm geralmente conciliadas com outras questões. Dificilmente você vai encontrar na prova do vestibular uma questão inteira, por exemplo, sobre a industrialização da Rússia. Geralmente eles fazem uma comparação entre as diversas áreas industriais. Por isso eu aconselharia você a prestar bastante atenção nessa aula, marcando os principais pontos, os pontos mais importantes daquilo que eu vou falar, só. E analisando bem os mapas, porque assim você tem uma visão global, uma visão geral sobre o assunto tratado. Tudo bem? Claro que eu vou comentar algumas coisas a mais que o seu material, mas é muito importante que você se lembre que o tema é indústria. Portanto, não é um tema de geopolítica. Eu até, por questão de necessidade, vou colocar alguns temas de geopolítica, mas en passant. Só lembrando que o principal objetivo é falar da indústria desses países, tá claro? Porque mais para frente nós teremos outro tema que é a geopolítica. E no vestibular, esses temas entram cruzados, tá? Porque é muito país do mundo, os caras perguntaram. Então eles começam a fazer comparações e analisar certas áreas. Tudo bem? Tenha calma. Bom, para quem está com esse material aqui, para quem está com esse material, meu Deus do céu. Esse material é o capítulo 3, página 221. Para quem está com esse material aqui, nós temos já a atividade 6 da apostila 2, página 615. Observe que nos dois casos eu vou enviar lista de exercícios. Exatamente que o material não traz muita lista de exercícios sobre esses países. E por que não traz? Não traz porque no vestibular, normalmente eles vão pegar esses países e falar de vários assuntos deles ao mesmo tempo. Mas o material de vocês é temático, que aliás eu acho ótimo. Tem que ser tema mesmo, que é assim que o vestibular pergunta. Só que os temas, às vezes, são cruzados dentro de uma mesma prova. Então é difícil achar uma questão de vestibular que vai falar especificamente do assunto indústria. Vai misturar indústria com outros assuntos. Por isso a dificuldade em achar exercício assim. Por isso também, eu vou fazer uma lista para vocês desses dois países. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos então? Então vamos. Lembrando, tá? Procurarei ser sucinto, focando em alguns pontos básicos. Vai ter muita informação no quadro, muita informação. Mas só respire a informação sem decorar. Pega os pontos principais que eu vou falar e só. Tá bom? Vamos lá então? Primeiro vamos falar então da chamada Federação Russa. A Federação Russa é aquilo que antigamente a gente chamava de União Soviética. Certo? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, coloquei até aqui uma bandeira muito bonita, achei demais essa bandeira, legal demais, né? E aqui está a chamada Antiga União Soviética. Por favor, antes de qualquer coisa, compare os dois mapas. Compare, tá? Vamos comparar. Esse mapa aqui, por exemplo, meu Deus, descobri um negocinho bem bacana aqui, pessoal. Não tinha visto, que quase fica tão mal marcado aqui. Tem lá um grifa-texto aqui, né? Percebam os países. Aqui eu tenho. Gente, não é geopolítica, então vou correr rapidinho com isso. Só falar para vocês quais são. Primeiro, para você guardar a Rússia e os países que tem lá, compare com um pé. Então, digamos que isso aqui tudo, né? Isso aqui tudo seja um pé. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para ficar mais evidente o que eu vou falar. Meu Deus. Uma cor mais forte. Vou colocar um azul que é bem diferente, tá? Imagina que seja um pé. Tá? Aqui está o pé. Tudo bem? Aqui está a voltinha do pé. Beleza? E aqui eu tenho 3 dedos que são os países bálticos: Lituânia, Letônia e Estônia. Bem rapidinho. Últimos países a serem anexados pela União Soviética, só no pós-guerra. Primeiros países a pedir independência. Eu tenho a Bielorrússia, porque é um pé com 3 dedinhos e 2 dedões, diferente do nosso, pelo menos o meu. Não sei se você tenha 2 dedões, né? Mas são 3. Lituânia, Letônia e Estônia, tudo terminado em Ônia, do lado da Polônia, que nunca fez parte da União Soviética exatamente. Depois eu tenho a Bielorrússia e a Ucrânia. Guarde essa Ucrânia bem, porque é um país que está vivendo um problema sério com a União Soviética, questão geopolítica, vamos deixar para lá por enquanto. Depois tem 3 birruguinhas do lado do seu pé, do dedo, entendeu? Digamos que você tenha mais 3 dedinhos, né? Imagina um pezinho, 3 dedinhos do lado, 3 dedinhos do outro, 2 dedão no meio. Os 3 dedinhos entre a região do Mar Negro e Mar Cáspio são os países chamados países do Cáucaso: Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Se você pegar a letra H
e escrever H, você tem os países Armênia, Geórgia e Azerbaijão. Não nessa sequência, mas são os 3 países. Aqui, a antiga Ásia Central Soviética, países muçulmanos terminado em ão, numa região bastante desértica, uma região onde o clima é muito seco. Então, esses são os países da chamada Ásia Central Soviética. Beleza? Isso aqui é a chamada ex-União Soviética, que agora foi fragmentada em vários países, do qual o mais importante para nós é a Rússia, chamada Federação Russa. Mas observe que mesmo a Federação Russa é fragmentada em várias repúblicas, né? E vários oblastes, aqui embaixo, que são províncias. Então, nós temos essa divisão importante dentro da Rússia, que também está bem fragmentada, aliás, com fortes movimentos nacionalistas internos. Vamos analisar agora a industrialização. Para falar da industrialização, temos que falar disso aqui, ó, do histórico do país, mas bem rapidinho. Primeiro, quero que você entenda que na história russa, nós temos alguns momentos em que a economia se fecha, e em outros a economia se abre. Nós temos momentos da economia fechada, e outros momentos que a economia se abre. Tudo começa, gente, com a Revolução Russa, que implanta o chamado socialismo na Rússia. Né? Para o Ocidente é comunismo, mas porque a interpretação de comunismo nesse caso é um pouco diferente. O comunismo seriam países que tiveram a revolução no estilo bolchevique, onde em vez de você ter uma ditadura do proletariado, você teve uma ditadura do partido. É assim que o Ocidente entende. Né? Então, um partido é um sistema monolítico, onde um partido só manda, o partido bolchevique, que vai virar partido comunista. Por isso, essa relação entre o comunismo e a forma como a Rússia se organiza, sendo que esse comunismo não é exatamente o comunismo do Marx. Isso você vai aprender em sociologia e filosofia, né? Mas, enfim, implanta a Revolução Comunista. Logo que a Revolução é implantada, a Rússia era um país camponês, né? Era um país camponês. Aqui em cima, meu amigo Lenin, né? O Vladimir Ilyich Ulyanov. Então, nós encontramos aqui uma economia que é basicamente uma economia agrária. Tinha algumas áreas industriais já. A região em torno da capital da época, que era a cidade de Petrogrado, né, chamada mais tarde de Leningrado, quando Lenin morre a partir de 24, chama-se Leningrado, que é a antiga São Petersburgo e a atual São Petersburgo, né, que é a cidade de Pedro. Foi em Petrogrado que deu todo o movimento da Revolução Russa, e não em Moscou. Moscou foi depois, né, o movimento do próprio grupo bolchevique muda para Moscou, até para fugir da pressão que eles tinham na região da cidade de Petrogrado. Então, faz a revolução num país agrário, com poucas indústrias. Os centros industriais estavam, então, em São Petersburgo, estavam em Moscou, estavam no Baku, uma região do lado do Mar Cáspio com muita produção de petróleo e capital estrangeiro. Logo que é proclamada a revolução, eles enfrentam uma guerra. E durante a guerra a economia fecha. É a fase conhecida como comunismo de guerra. Uma fase de forte repressão, de uma indústria altamente controlada pelo Estado. Afinal de contas, a Rússia vivia uma guerra civil. A guerra dos russos brancos contra os russos vermelhos, onde os russos brancos eram apoiados por países capitalistas que não queriam comunismo na Rússia, evidentemente. Beleza. Logo depois disso vem o NEP, a nova política econômica. E a nova política econômica é uma fase de abertura. A economia se abre. Já que a economia está em crise, que acabaram de sair de uma guerra civil terrível, o Estado não tem como coordenar tudo, o Estado passa alguns setores à iniciativa privada, principalmente setores vinculados a bens de consumo, né? Bens de consumo não duráveis, bens de consumo duráveis, enquanto o Estado cuida da infraestrutura. Ferrovia, comunicação, indústrias de base, e as indústrias de base, então, passam a controladas pelo Estado. Diga-se de passagem, nas economias planificadas, como é o caso da Rússia, por exemplo, as economias planificadas como Rússia e China, normalmente o setor da indústria de base é o que mais desenvolve, até para alimentar outras indústrias, como, por exemplo, indústria de máquinas, equipamentos, indústria bélica, indústria de máquinas agrícolas. Então, esse é o setor que mais desenvolve. Existe uma negligência no setor de bens de consumo duráveis, em particular de bens de consumo duráveis. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, a Rússia já é a segunda maior potência econômica do mundo, mas sua população não tem acesso a bens de consumo duráveis, como geladeira, televisor, carro, como tem, por exemplo, o Ocidente. Nesse sentido, parece mais um país em desenvolvimento ou um país subdesenvolvido. Durante o NEP, portanto, há uma abertura econômica que se permite a iniciativa privada em pequenos negócios em certos setores, em particular de bens de consumo. Em 1928, antes da crise do capitalismo em 29, a Rússia tem a sua própria crise, ligada a uma
a uma carência de víveres, de produtos agrícolas, de alimento nas cidades. Nesse período, o Lenin já tinha morrido e quem tinha assumido o poder da Rússia é esse homem aqui, cruel. Eu, particularmente, acho pior do que o Hitler, esse cara aqui, que é o Joseph Stalin, que ascende ao poder em 1924. E ele é louco para coletivizar tudo, né? Vamos fechar tudo isso. Aproveitando aquela crise de víveres, ele acusa, não sem muita razão, claro, grande parte da iniciativa privada na Rússia de estar especulando com alimentos, matando a cidade de fome. Então ele passa a fechar a economia. Esse fechamento da economia vai criar o chamado Gosplan, a Comissão Central do Plano. Essa comissão central, a comissão estatal do plano, vai planificar a economia da Rússia a partir do Gosplan nos chamados planos quinquenais. Esses planos quinquenais são planos a cada 5 anos. E os planos quinquenais, inicialmente, por isso a economia planificada, vai dar principalmente apoio para a indústria de base mais uma vez. E, claro, ocorre também a coletivização forçada dos meios de produção. Aqueles que mais resistem, ou mesmo resistindo, são mandados para campos de trabalho na parte da Sibéria, chamado gulags, onde o trabalho forçado e as péssimas condições de vida, e meio aquele gelo terrível, isolado, aquela coisa toda, vai levar um monte de gente para a morte. A coletivização forçada foi terrível na Rússia, matando milhares de pessoas que tinham então a iniciativa privada, contestavam o processo de coletivização, e muitas vezes, mesmo que não resistissem, né, como propaganda do governo contra esses capitalistas terríveis, né, esse pessoal tudo era mandado então para a Sibéria. E assim houve a coletivização forçada dentro do país. Pois bem, os planos quinquenais vão formar fazendas coletivas, né, chamados kolkhozes e sovkhozes, kolkhozes cooperativas, onde o cara tinha um pouco de autonomia, e sovkhozes fazendas estatais, onde o cara recebia do Estado para trabalhar numa fazenda do Estado. Enfim, nesse período coletiviza-se. Aí, quando eles começaram a pensar em fazer um plano quinquenal para o setor de bens de consumo, veio a guerra. A guerra destruiu grande parte da Rússia. Só em ferrovias, a Rússia perdeu 60 mil quilômetros. Você tem noção do que é isso? Isso é o dobro de ferrovia, mais ou menos, que o Brasil tem hoje. Por isso, a recuperação econômica exigia de novo um esforço de guerra. Volta uma economia altamente centralizada. E nessa economia altamente centralizada, o esforço enorme acaba valendo a pena do ponto de vista econômico, claro, apesar de um monte de gente morrer. E a Rússia se torna a segunda maior potência econômica do mundo e a potência militar junto com os Estados Unidos, que divide o mundo em duas potências, a bipolaridade da Guerra Fria, uma potência capitalista e uma potência socialista. Terminada a guerra, portanto, volta-se um reforço à indústria de base, à indústria bélica, o Estado volta a concentrar grande poder nas suas mãos, volta a desprezar as necessidades básicas da população, que evidentemente passam um aperto louco, né? Até porque a economia vai ser dirigida para a Guerra Fria. E essa guerra é uma guerra que muitas vezes vai ser uma guerra apenas de corrida armamentista e tecnológica. A Rússia começa vencendo, colocando no espaço o primeiro satélite, o Sputnik, depois coloca também o primeiro ser vivo orbitando a Terra, que é a cadelinha Laika, acaba morrendo de calor, coitadinha, dentro do cockpit lá, do negócio lá, do troço, do negócio lá, da nave. E aí, ainda coloca o primeiro homem no espaço, que é Yuri Gagarin, que tem duas frases dele que eu acho interessantíssimas. A Terra é azul, e a segunda frase é: estive no céu e não vi Deus. Claro que isso é uma propaganda do Estado ateu, que é a União Soviética. Mas todo esse aperto acaba quando o Stalin morre. A partir de 1953, 54, a Rússia começa a mudar. Morte do Stalin e reorganização do Estado. Em 1956, no 20º Congresso do Partido Comunista, assume o poder Nikita Khrushchev. E o Khrushchev começa a segunda fase de abertura dentro da União Soviética. A primeira foi o NEP e agora a segunda fase que é com Khrushchev. O NEP foi mais marcante, viu? Tanto é mais marcante que muita gente compara o NEP à abertura econômica da China atual, chamado socialismo de mercado. Apesar das diferenças da época, de objetivos, evidentemente, dos países, existem algumas semelhanças nesse processo do socialismo de mercado da China. Claro que a ascensão do Khrushchev significa nortear a indústria para outro lado, para o lado dos bens de consumo duráveis.
Ele, na verdade, aproveita o momento para promover a chamada desestalinização, denunciar os crimes de Stalin, que a população russa, evidentemente, não sabia de tudo que tinha acontecido, quanta gente morreu nesse processo. Ele denuncia os crimes de Stalin, Khrushchev, e além de denunciar os crimes de Stalin, ele começa uma relação mais relaxada com os Estados Unidos, chamada de coexistência pacífica. Se você não pode com seu inimigo, não precisa se juntar a ele, mas conviva com ele, né? É uma fase de acomodação das duas potências em relação à sua área de influência. O que não quer dizer que foi um momento de completa paz, porque não foi, né? Mas, enfim, é um momento de acomodação. Khrushchev chega a visitar os Estados Unidos e diz: visitei os Yankees, eu vi os Yankees, e eles vivem bem, indicando que os russos também precisavam viver bem, por isso desenvolveu outras atividades industriais no campo de bens de consumo, em particular duráveis. Claro, com isso ele achou uma briga com um monte de gente, porque quando você instala na indústria estatal, quem está nesse setor industrial, quer que o seu setor industrial receba grana, as regalias que ele precisa, então ele enfrentou uma oposição muito séria dentro do próprio país. Foi durante o governo dele que a Crimeia, por exemplo, que estava sob domínio russo, passou para as mãos, ele entregou para as mãos da Ucrânia, gerando o atual problema entre a Ucrânia e a Rússia. Então, Khrushchev governa, vai enfrentar um problema sério e vai cair, né, em 1964. É curioso, né, como você pode fazer relação. Em 56, quando ele sobe ao poder, quem governa o Brasil, quem começou a governar o Brasil foi JK. Em 64, ele cai do poder, é a fase do período militar. Com a saída do Khrushchev, a economia volta a fechar, sob domínio de Leonid Brezhnev. Mas aí, filho, a economia, a União Soviética está com um umbigo roxo. Falta até trigo que eles passam a importar, por exemplo, da Argentina. A economia começa a colapsar. E em função disso, o Leonid Brezhnev é obrigado a fazer acordos nucleares com os Estados Unidos para diminuir o custo da manutenção do grande arsenal nuclear que ele possuía. É o começo da década de 70, os Estados Unidos também não vivem um bom momento, lembrando da crise do dólar, né, e da crise do petróleo que o mundo vive, a Rússia também não, então são os primeiros acordos tratados feitos entre os dois países, principalmente no setor armamentista, para diminuir os custos com o processo da própria Guerra Fria. Então existe ali um acordo do Brezhnev, a economia russa já está entrando numa crise, até porque tem um detalhe interessante, né? Tem um detalhe que na economia capitalista, como a competição é mais forte, nós temos, evidentemente, maior desenvolvimento tecnológico. E aí é que está o problema. No final do governo Brezhnev, quando ele morre, e dois outros presidentes assumem, os dois morrem em um prazo aí de mais ou menos um ano cada um, e em 85 quem passa a assumir o Gorbachev, que vai tentar resolver o problema da Rússia. Pra você ter uma noção, eu diria o seguinte: a Rússia é um carro vermelho parado numa subida com o semáforo fechado e o carro é movido a álcool e é inverno. A hora que o semáforo abre, o carro vai sair, afoga o motor. Dão na partida, o carro não pega. E pior, o Estado fechado, corrupto, pesado, prefere gente obediente do que gente competente e não permite que a população russa, por exemplo, tenha autonomia para resolver o problema. Aí você vai entender. O sinal abrindo significa a terceira e a quarta revolução industrial, que é a revolução tecnológica. A Rússia percebe que não tem como acompanhar. O carro da Rússia começa a folgar tecnologicamente. Por quê? Porque essa nova revolução industrial exige uma brutal criatividade que na Rússia não é estimulada, a não ser em setores bélicos, por exemplo. Então falta à Rússia o desenvolvimento dessa tecnologia para acompanhar o Ocidente. Ela percebe isso, tudo bem? Pior, não existe uma solução interna para essa crise. Né? O carro está parado, esse inverno, há álcool, precisa de alguém que empurre. É para empurrar que entra o Gorbachev e a perestroika e glasnost. O Gorbachev, esse rapaz simpático que está aí, ele organiza a chamada perestroika e glasnost. A perestroika é uma abertura econômica, observem bem. O que significa abertura econômica? Se não tem ninguém dentro da Rússia que pode chacoalhar o carro e fazer o carro andar e alguém vai ter que empurrar o carro, e a Rússia não tem condição de fazer isso, a solução é atrair investimento externo. A perestroika é essa abertura econômica. Ele, então, permite que a economia se abra. Só que tem um problema nesse processo, que você não está entendendo ainda. Presta atenção. Para que eu abra a economia, fica mais longe um pouco, abra mais a economia. Para que eu abra a economia, é preciso aceitar de volta a ideia de lucro, a ideia de propriedade privada do meio de produção e também a ideia de concorrência dentro do país.
Então eu tenho que ter lucro, tenho que ter propriedade privada, concorrência, e por isso os salários têm que mudar. Eu tenho que pagar salário diferenciado, quem produz mais, quem produz menos ganha menos. E na Rússia o salário era praticamente igual, né? A não ser das classes mais altas, evidentemente, que tinha isso, né? Dos grupos mais altos, não associando aí com classe. E o russo tinha uma frase famosa que dizia o seguinte: o governo finge que nos paga, nós fingimos que trabalhamos. A produtividade era muito baixa dentro da Rússia. E ele quer mudar isso. Tanto que ele chega a propor, não só a perestroika, com abertura econômica, com volta da ideia de empresa privada, lucro e pagamento de salário diferenciado, como ele espertamente propõe para a União Europeia o seguinte: União Europeia, você não quer se juntar aqui a Rússia? A gente faz assim, uma organização toda só nossa, né? Que eu vou chamar de Casa Comum Europeia. Lindo. Só que a União Europeia não estava disposta a isso, né, gente? Evidentemente não vai estar disposta a uma situação como essa. Claro que sou um bobo, entendeu? Pois bem. Então, o que acontece com essa perestroika, essa glasnost? Aliás, glasnost é abertura política, tá? Glass, vidro. A palavra significa transparência, né? Glasnost. Glasnost é transparência política. Ou seja, volta a permitir uma certa liberdade dentro do país, política, com críticas ao governo, e eleições para presidentes das repúblicas. Afinal de contas, é uma união de repúblicas socialistas soviéticas. E as repúblicas vão ter agora eleição para presidente de repúblicas, não para a União Soviética, para cada república. Por exemplo, na Rússia, a maior delas, foi eleito Boris Yeltsin como presidente da República da Rússia, mas quem manda tudo continua sendo Gorbachev, que é presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muito bem. Então, uma abertura política. Observem que a China foi mais esperta. A China fez uma abertura econômica, sem uma abertura política. O Estado coordena. E isso é um problema para a Rússia. Esse processo de abertura econômica e abertura política acaba acelerando e, na verdade, pega uma banguela que o próprio Mikhail Gorbachev não consegue controlar. A passagem do socialismo para o capitalismo lá é muito rápida. E essa passagem muito rápida, como o cara que sobe rapidamente de um mergulho, gerou uma baita embolia pulmonar na Rússia, né? A Rússia entrou numa crise imensa. Primeiro que houve privatização e o dinheiro que entrou de investimento externo não foi suficiente para recuperar a economia. Por que não foi suficiente? Motivo óbvio, né? A economia é fechada, sempre foi. Você está cabreiro com a economia. Só porque o cara abriu, você vai investir dinheiro, você tem medo. Houve investimento, mas não na medida que ele precisava. Conclusão, crise econômica, gente passando fome, passando frio, né? Doenças voltando no país. Tinha gente, por exemplo, que plantava batata no fim do quintal para não passar fome. Outros compravam, vendiam quando as empresas estatais foram privatizadas e caíram nas mãos dos grupos mais poderosos da União Soviética, no establishment, né, da própria União Soviética, e dos grupos que já tinham mercado negro, já controlavam o mercado negro dentro do país. Quando essa indústria caiu na mão dessa gente toda, aconteceu? Ficou uma indústria concentrada demais, dependente mais do Estado, demais da conta. O Estado com uma interferência muito forte ainda nesse processo econômico. Funcionava mais ou menos no esquema mafioso e fortemente corrupto. E as pessoas que tinham suas cotas nas empresas estatais venderam, porque não tinha outra coisa a fazer, venderam, não tinha como. Precisavam de dinheiro para comer, precisavam de dinheiro para sair de coisas, vendem. E aí pegam dinheiro, por exemplo, e compram roupa para os filhos que têm 3 anos, para até ter 9, que não sabe o que vai ser o futuro. Fábrica de grande insegurança. Em outras palavras, a perestroika e a glasnost substituíram o comunismo por nada, por uma estrutura que dependia profundamente do mercado externo, cujo dinheiro não entrou em função das desconfianças. Essa crise leva alguns a falar o seguinte: Gorbachev, vamos fechar de vez, que nós perdemos tudo, os militares em particular. Principalmente que essa União Soviética não pode nem controlar a si mesma, imagina manter o leste europeu e o comunismo leste europeu. Gorbachev viajou lá para o leste europeu e falou, na Hungria, se a Revolução Húngara se repetisse hoje, a União Soviética não interferia. Foi a deixa para iniciar-se o processo de decomposição do comunismo no leste europeu, chamado vento da democracia, e o fim do comunismo leste europeu aconteceu a partir daí. Muita gente ficou contra ele. Outros falavam não. Sabe por que não foi para frente? Não foi para frente porque você não abriu o suficiente. Tem que abrir muito para esse capital entrar. Se você não abrir muito, não vai acontecer isso que você está querendo. Entendeu? Aí houve uma tentativa de golpe contra ele, né? Ele até escapou da tentativa, mas na segunda, em dezembro de 91, o próprio Boris Yeltsin, presidente da Rússia, personagem central
no contragolpe do golpe de agosto de 91, não interessa agora isso para a gente, mas ouvi isso, esse personagem central, Boris Yeltsin, presidente da Rússia, organiza uma conferência Almata junto com o Cazaquistão, junto com a Ucrânia e junto com a Bielorrússia, depois outros passam a participar, que vai levar ao fim da União Soviética. Eles resolvem, em Almata, transformar-se em países independentes, certo? O Gorbachev diz, isso não pode acontecer, é contrário, o presidente do país sou eu. O pessoal falou, então não tem problema que não existe mais país para você governar. Em 25 de dezembro, no Natal de 91, Gorbachev abre mão da presidência da União Soviética, até porque abre mão de nada, já que a União Soviética não existia mais. Tá? Então essa é a questão. Ela simplesmente não existia mais. Beleza, aí começa um processo, evidentemente, de abertura econômica, de abertura política no país, né? Um processo, portanto, de bastante mudança, onde o capitalismo se desenvolve e a principal consequência desse processo todo, portanto, foi isso, ó, o fim da União Soviética, né? O fim e a criação da CEI, comunidades dos estados independentes formadas por ex-repúblicas que compunham a União Soviética. Aí você pergunta, que países formaram ou não formaram? Lituânia, Letônia e Estônia não entraram. São os 3 primeiros países a ficarem independentes, então não entra, até porque tinha um forte apoio da Alemanha em termos econômicos, né? Então eles podem sair e tem para onde vender o seu produto. Quando eu falo tem para onde vender o seu produto, eu quero que se lembre que durante todo o período que foi criada a União Soviética, o governo de Moscou deu um jeito de amarrar as repúblicas umas às outras, dificultando, portanto, a separação entre elas. Amarrar como? Amarrar economicamente, formando grandes trustes, que não é igual no capitalismo, que é um monopólio de grupos de empresas que se fundem. Lá já está tudo fundido, é tudo Estado. É, na verdade, um truste espacial, geográfico. Então, por exemplo, truste horizontal, várias empresas do mesmo ramo concentradas no mesmo espaço geográfico. Então, determinadas repúblicas se especializaram na produção de um produto, que só tinha o mercado russo para vender. Então, não tem como, de repente, você pegar esse monte de produto e vender para outro. Não tem para quem vender. Então, ficaram grudados ali. E trustes verticais. Verticais é aquele escalonamento, né, de várias etapas do processo produtivo. Onde você é uma república aqui, mas depende da matéria-prima de outra que está lá, de outro truste que está naquela região. Entendeu? Então ele amarrou essa economia. Então ficou difícil para algumas escaparem. Mas a Lituânia, a Letônia e a Estônia receberam um rápido apoio da Alemanha e da União Europeia, tanto que hoje fazem parte da União Europeia. A Geórgia não entrou inicialmente por causa de alguns conflitos, né? Mas entra mais tarde. E, enfim, forma-se então a comunidade dos Estados Independentes e a União Soviética acaba. Então, na verdade, a grande consequência para a história das nossas foi o fim da União Soviética, bem como também o próprio fim do comunismo, organizando essa comunidade dos Estados Independentes. Aí veja só, que é uma organização econômica pobre, parca. Olha esse mapa, você vê que bacana, tá vendo? Esse mapa aqui mostra, ó, tá vendo? Cadê os países bálticos? Não estão, ó, tá vendo? Não fazem parte da organização. Se bem que a organização também tem alguns detalhes que a gente vai comentar mais tarde, como o caso da Ucrânia, por exemplo, que na verdade é um país signatário, mas que não ratificou a entrada na CEI, nunca ratificou, e vamos comentar isso mais tarde, os problemas geopolíticos aí, né? E os países que fazem parte. O caso, por exemplo, do Tajiquistão, aqui embaixo, que também é um país que hoje é um país associado, não é exatamente país membro, mas consta na lista lá como membro dessa organização chamada de CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Apagar. Muito bem. Então, esse é um mapa da CEI, da comunidade. Meu Deus do céu. Da comunidade dos Estados Independentes. Estou pensando nas coisas aqui do Forge. Comunidade dos Estados Independentes. Agora vejam bem. Como é a indústria? Meu Deus. Vermelhão, gente, vamos sair daqui correndo. Vamos ver. Aqui. Dá uma olhada. Tudo que nós vimos, mais uma coisa. Criada a CEI, um novo presidente entra no país, Boris Yeltsin, que fez um governo de transição, esse cara era terrível, né? Aqui está ele junto com o Bill Clinton, que é o presidente americano, com quem ele conversava muito, mas ele era um bêbado, acho que até a 5ª geração as crianças vão nascer bêbadas, tanto álcool que esse homem bebeu. Se ele passasse perto da fogueira de São João, ele pegava fogo. O Boris Yeltsin saía bêbado de avião para encontros internacionais. E deve estar falando um monte de besteira, né, pro Bill Clinton, tá rindo desse jeito. O Bill Clinton também já adorava umas coisas esquisitas, né? Muito bem. E mais tarde entra o atual czar russo, o homem que quer recuperar a Rússia, principalmente do ponto de vista geopolítico.
Durante o governo dele, existe uma forte centralização política e econômica na Rússia. Nesse momento, por exemplo, ele está tentando mudar a Constituição para continuar no poder até o ano 2024. Esse é Vladimir Putin, ex-espião da KGB e que hoje comanda com um braço forte, reprimindo a oposição dos seus inimigos, o governo da Rússia. Mas, de fato, ele está recuperando a honra internacional da Rússia, né? Recuperando a autoestima dos russos, apesar do governo terrível que ele tem. Claro que o momento é de crise, vai entender por que a Rússia não é um país tão fácil assim de resolver os problemas. Mas ele perseguiu profundamente seus principais inimigos. O dono da Yukos, por exemplo, a principal empresa petrolífera da Rússia privada, foi preso e humilhado, como você pode observar aí. Isso aí é como eles fazem para colocar o cara no tribunal, né? Que no Brasil você só vai, o cara vai máximo algemado. Aqui não, né? Aqui o camarada vai dentro da gaiola. Esse cara é preso, a empresa dele vai ser comprada por empresas estatais. Hoje o controle do petróleo da Rússia está principalmente nas mãos de empresas estatais do país. Aliás, essa é uma deficiência da Rússia, a dependência enorme que ela tem da exportação de gás e de petróleo, por exemplo, né? Além de carvão. É um problema muito sério. Agora vamos analisar quais são as áreas industriais da Rússia, onde está a principal região industrial da Rússia. Dá uma olhada aqui nisso que eu montei para você. Aqui, por exemplo, você vai encontrar a primeira divisão aqui é a divisão de onde está a área europeia e a área asiática da Rússia. A Rússia é um país situado entre dois continentes, né? Para cá a Europa, para cá a Ásia. Pois bem, o principal centro industrial vem a ser a região do núcleo europeu, essa parte que aparece amarelinha aqui, tá vendo? Então, esse aqui é o principal núcleo industrial. Mas há também esse quadrilátero do Volga-Baikal, Baikal é o nome de um lago, né? Do Volga-Baikal, é o principal lago de água doce do mundo, que é um bicho muito profundo, é fundo esse lago, mais profundo do mundo. Então, essa região que vai entre o rio Volga, parte europeia, até a região do Baikal, é uma região industrial que cresce principalmente no pós-guerra, porque durante a guerra, quando começa o ataque da Alemanha, porque os dois eram aliados, depois a Alemanha ataca a Rússia na famosa Operação Barbarossa. Essa operação começou no dia 22 de junho de 41, né? Fácil lembrar para mim que é o dia da data do aniversário do meu pai. Meu pai nasceu nesse dia, que era um domingo, né? Quando a Alemanha invade a Rússia, o Estado não acredita naquilo. Fica 2 semanas assim, ó, em depressão, não sabe o que acontece. Até que o pessoal desperta. Ô, filho, acorda pra vida. Que nem nós, né? Vamos acordar aí, ó. O corona tá aí, mas vamos acordar. Manda ele acordar pra vida. E aí ele reage, mas ele é obrigado a transferir grande parte do parque industrial da parte europeia para a parte asiática para proteger da invasão da Rússia. E grande parte da população também vai para lá. Então, algumas cidades se tornam profundamente beneficiadas nesse processo de mudança, né, da economia. Vou mostrar aqui para você. Dá uma olhada. Você tem aqui as áreas econômicas tradicionais. Ó. O caso de São Petersburgo, a antiga capital, como eu já comentei com vocês, onde ocorreu propriamente a Revolução, a região em torno de Moscou e a região mais ao sul, perto do Mar Cáspio, a região do Baku. Na época da Revolução, a Rússia era um país agrário e tinha uma industrialização incipiente nessas 3 cidades, São Petersburgo, Moscou e região do Baku, devido à presença de petróleo, que era explorado principalmente por capitais franceses, mais tarde capitais ingleses, que exploravam o petróleo na região. Né? Então, essa é uma área industrial importante. Aí o quadrilátero que nós comentamos, que é a expansão da indústria durante a guerra. Algumas cidades beneficiam muito disso. É o caso, por exemplo, de Novosibirsk, que torna-se um centro importante do ponto de vista tecnológico e de pesquisa. Isso porque alguns centros universitários localizados na parte europeia foram parar em Novosibirsk. Se tem algo muito parecido com o Tecnopolo na Rússia, Novosibirsk é uma cidade que tem essa característica. Mas eu quero que você observe que toda essa região aqui, ó, foi beneficiada nesse processo, né? Indo até Irkutsk, na parte mais oriental. E o mais curioso ainda é que essa área acompanha principalmente uma linha férrea construída antes da Revolução Russa. Ah, meu Deus, espera aí, gente, um minutinho. Na Revolução Russa... Ai, God of Sky, pronto, tá aqui. Antes da Revolução Russa, que é a ferrovia Transiberiana, que vai passar mais ou menos por essa área aqui, ó, tá vendo? Ah, e vai parar lá na cidade de Vladivostok, um porto da Rússia na porção oriental. Então a indústria se encaixou exatamente nesse trecho. Até porque a parte norte, que é essa parte onde eu estou aqui, ó, vocês não perceberam, né? Eu estou tremendo de frio.
Essa região aqui, gente, é a Sibéria. A Sibéria é muito fria, é a Amazônia para eles. É um vazio demográfico, né? De um ecossistema profundamente frágil, de um solo congelado chamado permafrost, que a construção de ferrovias de mineração destrói, tem um enorme impacto ambiental, um impacto ambiental muito grande. Construir uma casa é um impacto ambiental imenso. Imagine os projetos minerais que a região tem. Então, essa parte aqui toda é a região da Sibéria, né? Tem o Planalto da Sibéria aqui, a planície da Sibéria aqui, enfim, vem a ser a divisão. Lá a parte europeia, que é a parte asiática é dominada principalmente por essa região conhecida como Sibéria. Sibéria Oriental, uma região muito montanhosa e muito fria, mas com muitos recursos minerais é o que tem. Então a indústria se desenvolveu assim. Coloquei aqui para você entender algumas áreas industriais importantes, o que tem em cada área dessa. E um destaque, gente, você observou, para a produção de madeira. Até porque você vai perceber que a Rússia, principalmente na sua parte mais ao norte, não no extremo norte, que é tundra, né? Mas onde tem taiga aqui, é uma região que tem grande produção de madeira e papel. A Rússia é um dos grandes produtores mundiais de madeira e papel, junto com países como, por exemplo, a Finlândia, a a Suécia, a Noruega, o Canadá, são todos os países que têm taiga e destacam nessa produção. Então, esses são os grandes destaques da Rússia. E as áreas industriais que mais se desenvolvem com grande impacto ambiental. Lembrando aqui na Sibéria, muita mineração, uma região muito fria. Você está vendo aí a bonequinha juntamente com aquelas árvores ali no fundo, né, que representa a taiga russa. Ah, meu Deus do céu, gente, onde é que está o cursor? Eu não estou vendo o cursor. Ah, achei o bicho agora. Vou voltar aqui. Deixa eu voltar nesse maior, porque eu enxergo melhor, né? Meu Deus, vamos voltar aqui no marca-texto, que é mais interessante. Então, é uma região onde nós encontramos grandes minas. Curioso, gente, que tem de tudo lá, né? Os caras têm carvão, tem petróleo, tem gás natural. Gás natural e petróleo é a base da exportação do país. Tem grandes minas de diamante, de ouro. Essa aqui é um exemplo de uma enorme mina de diamante da Sibéria, né? Uma mina aberta em 1957. Dá uma olhada na cidade aqui atrás. Isso aqui é a cidade, ó. Tá vendo? Você tá vendo? Olha o tamanho do buraco em relação à cidade. Hã? Achava que você morava num buraco? Olha isso aqui. Pelo amor de Deus, gente. O cara mora ao lado desse buracão imenso aí. Então, é uma área onde eu tenho muito desenvolvimento de produção mineral. E as áreas industriais são essas. A mais tradicional, a área mais nova industrialmente. Agora, dá uma sacada aqui que eu vou mostrar outra coisa. Bem aqui eu mostro para vocês uma diferençazinha. São Petersburgo, Moscou, a região do Cáspio, que são áreas tradicionais. Aqui, essa linha que eu coloquei vermelha aqui, ó, tá vendo? É a área que divide a Rússia de outros países da Ásia Central. Isso é para você ver que, geopoliticamente, ela tenta controlar essas áreas que são muito importantes, dependem muito da Rússia. Países que fazem parte, inclusive, da CEI, como nós comentamos. Tá? Então, você tem uma noção de que, apesar dessas indústrias aqui, existe uma articulação da Rússia com outros países que é fundamental para a manutenção da sua hegemonia na região. Você não pode esquecer disso jamais, tudo bem? A região do quadrilátero, que nós comentamos com você, e aqui as áreas de produção de petróleo e as áreas de produção de gás natural. Você percebe produção de petróleo aqui nessa região? Dá uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o maior estuário do mundo. E esse rio que passa aqui é o famoso rio Obi, que está aqui nessa região que eu estou mostrando para você. A região em torno do rio Obi, a região em torno do Mar Cáspio, na região do Baku, são áreas importantes do ponto de vista industrial dentro da Rússia, como nós vimos, em produção de gás natural. A maior produção de gás está aqui, a maior reserva de gás, na verdade, na região do Baku, mas tem toda a região, até na parte oriental, como você pode perceber. Gás e petróleo são fundamentais para a Rússia. E essas regiões do Obi, as regiões na área em torno da região do Cáspio, né? As regiões da parte mais oriental, região próxima ao Rio Lena, toda essa região são regiões ricas em combustíveis fósseis que mantêm o desenvolvimento do país. Ali eu coloquei algumas áreas, onde tem o permafrost, esse permafrost aqui vem a ser o tipo de solo que tem na região, que vem a ser um solo congelado, que comentei com vocês. E aqui as principais reservas de petróleo e de gás, que é uma atividade econômica extremamente importante para o país. Agora eu vou colocar para você alguns desafios que a Rússia tem. Bem rapidão, vou falar o mais importante que é a indústria, mas vou comentar os vários. Recuperação do espaço geopolítico. Ele é louco para recuperar o espaço geopolítico da Rússia. E para recuperar, ele tem que passar pela questão da Crimeia e a questão da Ucrânia. Até porque muitos gasodutos e oleodutos passam pela Ucrânia. A Rússia, por exemplo, está quase terminando a construção de um canal chamado Corrente Norte, o Nord Stream
na região do Mar Báltico, para desviar aqueles oleodutos que passam pela Ucrânia em função dos problemas econômicos que eles têm. Isso significa uma perda econômica para a Ucrânia, porque ela vai cobrar pela passagem desses oleodutos, para ela é terrível isso, mas a Rússia quer se livrar desse problema que está mais ao sul e colocar oleodutos e gasodutos mais ao norte da Rússia. Bom, competição geopolítica com a União Europeia, é engraçado essa relação de amor e ódio, né? Porque a União Europeia depende quase 30% do gás e petróleo que vem da Rússia para sua fonte de energia, gerando conflito entre os dois, e ao mesmo tempo disputa áreas geopolíticas, tendo influência sobre certos estados da ex-União Soviética, como é o caso da Ucrânia, e recentemente como é o caso da Moldávia, que vive um problema muito sério nessa disputa entre esses dois. A União Europeia querendo avançar sobre áreas russas e a Rússia, evidentemente, querendo recuperar as suas áreas de influência. Lembrando que grande parte da Europa, da antiga Europa Oriental, chamada hoje de Europa Central, que eram também ex-países sob domínio da União Soviética, não pertencentes à União Soviética, da área de influência da União Soviética, Europa Oriental. A parte da Alemanha, a Polônia, etc., esses países hoje estão todos sob domínio da União Europeia. Então, para a Rússia, isso tem sido terrível. Por isso que a Rússia tenta ao máximo segurar os países que estão aqui e expandir a sua influência por outras regiões geopolíticas e confrontando com outro país que vem vindo de baixo para cima, que vem a ser a China, né? Do sul para o norte. Muito bem. Então, esses são os desafios. Aqui eu vou mostrando para vocês a situação dos oleodutos, né? Observe, oleodutos e gasodutos. Grande parte da Europa depende desse gás e desse óleo vindo, evidentemente, da Rússia. Com detalhe, né, gente? Oleoduto a grande distância corre o risco de sabotagem. São áreas muito instáveis, muitos oleodutos passam por áreas muito instáveis, sujeita, por exemplo, a sabotagem nessas áreas, que é um risco enorme. Aqui, você tem uma noção da situação da Ucrânia, dos oleodutos que passam pela Ucrânia, a dependência que a própria Ucrânia tem da Rússia e dos gasodutos, oleodutos que passam da Rússia para a Europa e que a Rússia quer se livrar disso, colocando os oleodutos mais ao norte, construindo mais um oleoduto ao norte, que está quase acabando. Então, a Europa depende muito. E aqui, a expansão disso em direção à China, como você pode perceber, né? Ah, meu Deus, só eu indo para a China também. Oi, gente, viagem fácil. Para a China também, fui arrastado para a China. Então, essas são áreas que ela vem articulando ao seu desenvolvimento. De mais a mais, nós temos ainda expansão na área central, aliança com a China, que é uma aliança tanto quanto perigosa, fim da União Soviética, foi um problema para a Rússia, porque antes ela tinha acesso à matéria-prima muito mais barato. Essa matéria-prima vai ficar mais cara, ainda que os países fazem parte da CEI. Concentração e alta dependência do Estado, que eu falei para vocês, né, essa passagem rápida do capitalismo para o socialismo concentrou essa indústria muito na mão de pouca gente. Alta dependência em relação ao petróleo e gás natural, defasagem tecnológica. A Rússia ainda não consegue acompanhar o Ocidente, particularmente no setor de bens de consumo duráveis. Ainda são indústrias que não têm forte competitividade. Lembrando que, entretanto, do ponto de vista militar, os investimentos da Rússia militarmente ainda são vultuosos, com o Putin anunciando cada vez mais o avanço tecnológico militar, com aquela chamada a mãe de todas as bombas, né? Os Estados Unidos lançou o pai, lançou a mãe de todas as bombas, que é uma bomba enorme, apesar de ser uma bomba convencional, né? Bem como também, aliás, ao contrário, né? Os Estados Unidos lançou a mãe de todas as bombas, a mãe de todas as bombas, a Rússia vai com o pai de todas as bombas. Então, a bomba é enorme, convencional, mas uma bomba muito grande, além de meios de defesa e de ataques supersônicos, os americanos estão tentando desenvolver. Me parece que nesse momento, do ponto de vista da tecnologia da coisa armamentista, a Rússia parece estar um pouco na frente do ponto de vista de uma guerra de massa, entendeu? Não em guerra localizada. E os americanos, com seus drones, estão muito à frente da Rússia. Mas uma guerra maior em larga escala, né? Parece que a Rússia está um pouco à frente, os americanos querem recuperar o terreno perdido, uma dificuldade enorme do ponto de vista econômico. Então, a Rússia tem essas características importantes. E, finalmente, uma última coisa, só por curiosidade ambiental para vocês, que é a questão que está acontecendo aqui, ó, o Mar de Aral, que você já deve ter estudado, fica bem aqui. Entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, um mar que vem secando. Dá uma olhada nas figuras aqui do lado, gente. Dá uma olhada. Olha como era o Mar de Aral há aproximadamente 40 anos e como está agora. Ainda que o Cazaquistão esteja fazendo política de recuperação da sua parte do lago através de um sistema de válvulas e eclusas que estão enchendo de novo os seus lagos. Mas à custa da parte sul do lago, quer dizer, não vai adiantar muita coisa. Ali, uma foto aérea da situação do Lago Baikal, do Lago do Mar de Aral, para você ter noção, cuja água foi desviada para a irrigação de algodão.
Aqui em cima você percebe o navio numa área que antes tinha o Mar de Aral e não tem mais, que ele foi recuando, o pessoal tentou empurrando os estaleiros, mas não conseguiu, ficou perdido no meio do caminho. Pior, essa areia aí é uma areia salina, que acaba prejudicando, por exemplo, a agricultura nas áreas do entorno. Aqui, mais um barco abandonado, e pior que o barco, é esse peixe-boi, né, que tá agora tem que fazer uma adaptação para poder fugir da região. Terrível, né? Muito bem. Então, é a situação da Rússia e do Mar Baikal. Então, essa é a situação russa hoje, tá bom? Passemos agora, gente, para o novo país que é a China. A China todo mundo já sabe, já conhece, é um país também muito interessante. Vamos falar das questões mais econômicas e geopolíticas de novo. Falando o seguinte, a China é um país, né, que tem também alguns momentos históricos bastante interessantes. 1911, a Revolução Manchu. Durante a Revolução Manchu, acabou a fase do Império Chinês, né? O imperador chinês, o Império Chinês, a monarquia chinesa entra em crise, que você pode ver no filme O Último Imperador. É um filme longo, 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 mas é maravilhoso. Vale a pena assistir esse filme, O Último Imperador. Porque esse filme O Último Imperador praticamente conta a história da China, na base desse menino, da Revolução de 1911 até a Revolução Cultural de 1966. Não tiver nada para fazer em um determinado dia, assista o filme. É longo, mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Vai contar a história. O que estou passando para você aqui vai contar tudo no filme. Em 31 a 37, né, existe a invasão da China pelo Japão. É importante estabelecer que invasão e depois anexação, né? É importante lembrar que para nós do Ocidente a Segunda Guerra Mundial começa em 39, o Oriente começa em 31, com a invasão do Japão à China, e em 37 com a ocupação efetiva do Japão, formando ali, ó, o governo fantoche de Manchukuo. Esse filme você vê isso também, é muito interessante, bacana pra caramba. Invasão japonesa, depois termina a Segunda Guerra Mundial, o Japão é obrigado a sair, e a Revolução Chinesa em 49, quando Mao Tse-tung, né, o grande Mao Tse-tung, vence o Chiang Kai-shek, que está bem atrás de mim. Para, gente, fazer cosca, esse é um jovem danado, né? Ó, danadão, tá velho na época. Que vai ocupar Taiwan, por isso que Taiwan desenvolve separado da China. Então tem a China, a Chinona, que é a China socialista, né? A República Popular da China, e a China nacionalista, que não tem ainda sua independência reconhecida pela ONU. Aí é uma questão geopolítica, vamos comentar melhor mais tarde, tá? Mas é Taiwan. Durante o período que a China se torna comunista, e depois da Revolução, com apoio da União Soviética, nós temos também uma economia organizada em planos quinquenais. Um dos planos mais importantes é o chamado Grande Salto para Frente, que na verdade foi um enorme salto para trás, que vai levar à coletivização também nas terras da China, formando as chamadas comunas populares, gerando uma fome enorme, a ponto do poder do Mao Tse-tung passar a ser contestado. Em 61, ele briga com a União Soviética, acontece a cisma sino-soviética, os dois países seguem caminhos autônomos e diferentes, porque são países de revolução diferentes. Em 66, Revolução Cultural, que de cultural não tem nada, significava um momento de contestação do poder do Mao Tse-tung, onde ele vai acusar os seus opositores de estarem fazendo um revisionismo do comunismo. Então ele fecha a universidade, vai criar lá aquele exército vermelho formado, a guarda vermelha, né, formada principalmente por estudantes com universidades fechadas, perseguindo intelectuais, mandando todo mundo praticamente para a roça para refazer a revolução. Muita gente morreu, foi massacrado nessa época. O próprio Deng Xiaoping, que é o cara que vai recuperar depois a economia da China a partir de 79, promovendo a abertura, foi perseguido durante essa fase. Não morreu por sorte da vida, mas enfim, é uma revolução cultural que vai durar até a morte do Mao Tse-tung, 10 anos depois, em 1976. Então ali nós temos esse processo que é a chamada Revolução Cultural Chinesa. O Mao Tse-tung morre em 76, coloquei 75, começa em 76, ele morreu, e a partir de 79 começa a abertura econômica do Deng Xiaoping. Essa abertura econômica do Deng Xiaoping, aqui, 1980, vem o Deng. Vamos analisar então o nosso amigo Deng e o seu governo de abertura. Ai meu Deus, que é isso? Mosquito da dengue. Vou ser honesto, se eu fosse um mosquito não pararia nessa região não. Urumqi, que é uma região muito fria, esse é o dengue verdadeiro Xiaoping. E é uma região, como você pode observar aqui, ó, é uma das regiões que hoje nós temos tendência separatista. Com detalhe importante, essa região aqui, a população é majoritariamente muçulmana, os uigures, lembrando ainda a região do Tibete. Muito bem, começa um processo de abertura, ele cria chamadas zonas econômicas especiais.
As zonas econômicas especiais são áreas de experimento de um certo capitalismo, né, dentro da China, onde começa o processo de abertura, a experiência de abertura econômica. E essas zonas são localizadas principalmente aonde? São localizadas principalmente no sudeste chinês, portanto, nessa região aqui que vai de Xangai até a região de Cantão. Xangai é a maior cidade chinesa, o principal centro econômico, um porto importantíssimo perto da foz do rio Yangtze, Yangtze-Kiang, o Rio Azul, e essa área foi escolhida por um motivo simples e óbvio, que essa região fica muito próxima a áreas onde tem muito chinês, imigrado chinês que fugiu na época da Revolução e que ficou rico em outros países, e a ideia do Deng é atrair primeiro esse capital de chineses que vão morar na região de Taiwan, vão morar na região de Hong Kong, que até 1997 era uma possessão inglesa, Macau, que até 99 era possessão portuguesa, portanto vinculados ao capitalismo, evidentemente, e ele quer atrair capital. E da Indonésia, onde os chineses são 5% da população, mas controlam praticamente 40% da economia do país, para desenvolver uma certa abertura econômica, para recuperar a economia. Lembrando que esse é um momento em que existe necessidade de buscar mão de obra mais barata. Nós estamos no final aí da década de 70, né, começo da década de 80, onde há uma crise no mundo inteiro, onde o Japão, por exemplo, está buscando espaço para suas indústrias, como nós já comentamos com vocês, e a China quer se aproveitar desse momento para atrair investimentos para o país, de preferência investimentos chineses de fora do país, mas também vai vir investimento japonês, investimento europeu, investimento americano, todo mundo vai entrar nessa parte econômica. Muito bem. Há uma expansão no litoral a partir de 84 das áreas de livre comércio, como a gente vai poder observar, né? Meu Deus do céu, onde que eu estou aqui? Estou apertando no lugar errado. A região da zona litorânea de livre comércio aumenta, cidades também aumentando em torno do Rio Yangtze, chama atenção para essa cidade aqui de Wuhan, que é onde começou o atual coronavírus, está aqui, é uma das maiores cidades, tem 11 milhões de habitantes, uma cidade enorme, que foi uma das cidades beneficiadas pela expansão desse desenvolvimento industrial em torno do Rio Yangtze. O Rio Yangtze, chamado Rio Azul, que fica ao sul do Rio Amarelo, que é o rio chamado de Huanghe-ho. Então tem o rio Yangtze e o rio Huanghe-ho, Rio Amarelo mais ao norte, Huanghe-ho, e o rio Azul mais embaixo, Yangtze, onde está a chamada Bacia Vermelha, que é rica em ferro, mas ferro de baixo teor, então a China importa muito ferro. E onde nós encontramos também a represa de Três Gargantas, né? A grande hidrelétrica, hoje a maior hidrelétrica do mundo, está nesse Rio Yangtze. Então são áreas que o governo chinês preferiu para o desenvolvimento industrial do país, com grande abertura, né, de capitais, de fronteira, nesse período, quando a economia da China abre em torno das ES, das Zonas Econômicas Especiais. Observem aqui, vou colocar alguns detalhes importantes. Essa região aqui é a região chamada Manchúria. Manchúria é a tradicional área industrial chinesa, né? Manchúria, de Manchu, onde estava a população de origem Manchu. Lembra da Revolução Manchu? Pois é, quem dominou a política chinesa durante esse longo período foram os Manchus, que eram de uma etnia diferente da etnia do resto do país, que é Han. Muito bem, então a Manchúria era o principal centro industrial devido à riqueza de carvão, devido à riqueza de minério de ferro, devido à riqueza de petróleo, é como o Nordeste para os Estados Unidos. Aliás, tem muita semelhança, se observar bem geograficamente os dois países, né? Nordeste americano com o primeiro centro industrial, desconcentração industrial para o sul e para o oeste, China igual, oeste mais seco, leste mais úmido, até isso é semelhante. E, obviamente, essa região é uma região que tem forte presença do Estado na economia, porque estão as velhas e tradicionais indústrias do velho setor da economia. Aquele setor que nos Estados Unidos a gente chamou de Rust Belt, a indústria mais tradicional, consumidora, portanto, de energia e altamente poluente. A poluição dos grandes problemas que a China tem. Pequim tem período que você não consegue simplesmente ver o sol devido à poluição, sem contar as terríveis tempestades de areia que invadem o país devido à ocupação dos solos da porção mais a oeste, mal feitas em áreas semiáridas e desérticas, que acabou levando a essas grandes tempestades de areia. A população se desloca, como nos Estados Unidos, para a região que nos Estados Unidos vai se chamar de Sunbelt, e aqui na China é as ZES, Zonas Econômicas Especiais, com grande desenvolvimento e investimento estrangeiro, centro de decisão, inovação e forte industrialização mais ao norte, né? Depois periferia agrícola integrada, porque vai se expandindo para o interior. Então eu tenho centros de maior desenvolvimento industrial, temos uma periferia desses centros, que são áreas onde desenvolve-se uma agricultura bastante interessante dentro do país, né? Mais articulado ao desenvolvimento, onde ocorre forte migração da população em direção à porção mais a leste. O curioso é que em cidades como Pequim, por exemplo,
falaremos disso depois, mas tal como Pequim, a grande quantidade de imigrantes está levando a população a rejeitar os imigrantes e fazer de tudo para que eles voltem. É engraçado, né? O cara é chinês dentro da China, tratado como se fosse um imigrante estrangeiro nas várias grandes cidades chinesas, onde as revoltas são permanentes, são constantes. Tem muita revolta que a gente nem fica sabendo aqui no Ocidente. E a China, esse país que tem essas áreas industriais que estão também progredindo para a porção leste, é um país que consome muito grão na economia mundial, é um país que cresce, é a segunda economia do mundo hoje, minério de ferro. E são dois produtos em que o Brasil é fundamental na exportação para a China. Dá uma olhada aqui embaixo, coloquei para você. Ferro do Brasil, ferro também do Brasil, da Austrália e dos Estados Unidos, com grãos de soja, né? Soja e ferro. E é muito curioso como, além de soja e ferro, eles importam muito da gente também petróleo, apesar de ter também petróleo, mas seria insuficiente para a sua economia. Qual é a da nova economia chinesa? Bom, primeiro, recentemente, a partir de 2012, 2013 para cá, a China fez o 12º e o 13º planos quinquenais. O objetivo desses planos, mudanças. Que mudanças? Primeiro, o BRI chinês, Belt and Road Initiative, que quer dizer basicamente o quê? A nova iniciativa de rotas e cinturões. Quando a China fala rota, as rotas são rotas terrestres, que representa a retomada, né, a ressurreição da antiga rota da seda, na nova versão do desenvolvimento tecnológico da China, ou seja, o desejo de expandir o seu mercado. Então, pelo continente é a rota. Pelo oceano vem a ser o cinturão, onde ela quer abarcar também a expansão da sua economia para novas áreas, incluindo aí o centro da Ásia, nesse sentido, claro, ela vai ter uma relação de amor e ódio com a Rússia, que também pretende se estabelecer nas regiões, mas por enquanto a coisa anda bem entre os dois países, aliás, muito bem, incluindo a Europa. Questões ambientais e questões sociais e econômicas. Nessa questão do Belt and Road, a gente vai colocar que eles querem buscar matéria-prima, principalmente na África, e querem internacionalizar a sua moeda. Eles querem que a sua moeda seja uma moeda de cotação internacional. Para quê? Para sofrer menos oscilação no mercado internacional em relação a moedas como o dólar, como o euro ou como a libra esterlina. Como é que eles querem fazer isso? Então veja, a ideia da nova rota da China, ou melhor, a ideia do Belt and Road Initiative dentro do país, mostrar no meu inglês, representa evidentemente uma tentativa de expandir a influência chinesa e do capital chinês no mundo. A China precisa disso. Uma população tão grande quanto a China precisa de um desenvolvimento industrial constante para que a população, que tinha um forte controle demográfico, não cresça mais, os problemas sociais não cresçam mais que a expansão econômica, para manter, evidentemente, o país pacífico, estabilizado do ponto de vista social, que é muito complicado. São dois fatores, a força, a repressão muito forte que a China tem, com controle, por exemplo, de redes sociais, de comunicação, de imprensa, etc., e um controle rígido também sobre a própria população chinesa. Ela quer manter essa repressão e o problema social de um crescimento que gera desigualdade, manter isso controlado. Mas também ela sabe que ninguém pode controlar para sempre só com repressão. É preciso expandir a economia chinesa para garantir um processo que possa inserir a população nesse quadro. Porque ela começa a ver problemas sérios, tanto sociais quanto ambientais. Então a tentativa é resolver esses problemas. Do ponto de vista da matéria-prima, investimentos diretos na África, na Ásia e na América Latina, e inclusive no Brasil. Mas principalmente a África. A China toma conta hoje de investimento em setores minerais para garantir matéria-prima, mas não é só garantir matéria-prima. Também tem outros objetivos. E entre os objetivos, aqui eu coloquei para você o que vem acontecendo. Ah, meu Deus do céu. Investimentos diretos. Quando você vê, você formula a matéria na cabeça, quando ela vem para o elemento, você percebe a ruptura, né? Mas só para retomar. A ideia é ir atrás de matéria-prima com investimentos diretos maciços na África, na Ásia e na América Latina. Internacionalização da sua moeda, com investimentos indiretos na compra de títulos e empresas. Vamos entender. A China investe em produção, principalmente mineral, em regiões como, por exemplo, a África, a Ásia e a América Latina, diretamente para obtenção de matéria-prima e para exportação de capital, para exportação de mão de obra, para garantir a sua influência no mundo. Mas também compra empresas e investe em títulos da dívida pública de outros países, por exemplo, dos Estados Unidos. É a grande credora da dívida americana, quando você fala em
investimentos financeiros, de títulos da dívida pública. Então ela tem um enorme investimento. Qual a ideia dela? Transformar a sua moeda numa moeda que as pessoas pensem na hora de negociar. Como tem muito título no mundo controlado pela China, então a sua moeda passa a ser também uma moeda importante nesse processo. Porque o problema chinês hoje é que a sua moeda é desvalorizada para facilitar a importação de matéria-prima, né? E para garantir exportações, e apaga aí. A moeda é desvalorizada para garantir as exportações, certo? Mas à medida que o seu mercado de consumo cresce, dificulta a importação de matéria-prima. Então ela precisa valorizar a sua moeda. Só que se ela valoriza muito a moeda, ela perde o mercado externo. Se ela vai perder o mercado externo, ter problemas com o mercado externo, não perder, né? Diminuir a influência do mercado externo, precisa fazer crescer o mercado interno, que é um mercado pobre, com desigualdade social imensa, apesar de ter áreas muito ricas, estão lá de áreas muito pobres, então ela precisa fazer essas áreas também se desenvolverem. E esse é o grande dilema chinês atualmente. Então isso é o problema da China hoje. E tudo isso com que objetivo? Exportar capital, serviço e poluição. Vou dar um exemplo. Como a China vive sérios problemas ambientais, né, ela precisa mudar a sua matriz energética. Por isso a construção de Três Gargantas e investimento em energia eólica. A China hoje produz energia eólica num patamar que é o dobro daquilo, mais ou menos, que o Brasil produz energia hidroelétrica. Só energia eólica. Então você tem uma noção, foi o país que mais cresceu em energia eólica do mundo, foi a China. Então ela quer investir em energias não poluentes para melhorar a sua situação do ponto de vista internacional, bem como também nacional, combater a forte poluição que traz problemas para o próprio país. E ela precisa então fazer o quê? Mudar a matriz energética. Em vez de carvão, mineral, que ela consome em grande quantidade de petróleo, gerando grande poluição, partir para energias renováveis. Só que ela também vai produzir o carvão. Então o que ela faz? Ela exporta esse carvão construindo termoelétricas em várias partes do mundo. Então ela nos polui, vai poluir o resto do mundo. Ela vai exportar isso. A China se comporta nesse sentido hoje como a Inglaterra se comportou no século XIX. Ou seja, Revolução Industrial Inglesa, exportação de capitais, exportação de mão de obra que dá um problema social interno, né? Bem como também, claro, a exportação da tecnologia chinesa para outros países. Então ela vai mandar capital, serviço, poluição para outros países. É isso que ela faz na atualidade. Qual o grande questionamento disso? Entre outras coisas. O principal é que, tal qual a Inglaterra, ela vai usar pouco nesse processo de financiamento de setores da economia de outros países, igualzinho a Inglaterra. Igualzinho. O Estado financia, você constrói ferrovia, constrói áreas de mineração, faz um monte de coisa, né, garantida, e vai usar a tecnologia e a mão de obra altamente qualificada chinesa. E a China, então, com isso, resolve o problema de demanda que ela tem internamente, quer dizer, exportando também essa ideia de emprego, como fez a Inglaterra no século XIX. É muito curioso isso que ela faz hoje. Tá? Então, ela vai fazer investimento indireto e direto para exportar capital, exportar serviço e exportar elementos poluentes. Finalmente, do ponto de vista econômico, interno, ela também traz uma mudança. Ela vai voltar a sua economia também agora mais para o mercado interno, preocupado nessa recuperação. Veja bem, tudo que a China faz externamente tem uma contrapartida interna nesse momento histórico. Se externamente ela busca investimentos, diretos ou indiretos, em outros países, para poder transformar sua moeda em moeda internacional, ficando menos vulnerável a mudanças no equilíbrio das moedas internacionais, ao mesmo tempo permitindo uma certa valorização da moeda, essa valorização vai dificultar, evidentemente, a exportação, que ela tem que substituir pelo mercado interno, até porque esse mercado interno quer consumir cada vez mais, por isso gerando instabilidade, e para ter esse mercado interno precisa se voltar à população chinesa para evitar revoltas e garantir maior autonomia da sua indústria, um desenvolvimento e um crescimento mais sustentável. Por isso eles formularam os chamados 8 pontos, que eu não vou colocar aqui 8 pontos, porque o vestibular não vai perguntar para você quais são os 8 pontos, mas você tem uma noção do que eles estão fazendo. Dá uma olhada. Crescimento sustentável em ciência e tecnologia, o que eles fazem, quer dizer, em vez de importar tecnologia, desenvolvê-la dentro do país cada vez mais, que vem acontecendo. A China é cada vez menos um país de pirataria, tanto assim que dentro dos 8 pontos está também o reconhecimento de patentes industriais. Voltar-se para o bem-estar da população, principalmente na parte oeste. Eles estão construindo todo um sistema de transporte ligando a China até o Paquistão, por exemplo, para desenvolver a parte oeste, onde essa estrutura vai passar para o desenvolvimento, região próxima ao Tibete, que é outra república autônoma separatista dentro do país. Garantir primazia do trabalho na distribuição da riqueza. O que quer dizer com isso? Enquanto o mundo inteiro caminha para o neoliberalismo,
diminuindo as leis trabalhistas, a China vai na rota contrária. A China começa a estabelecer leis no estilo bem-estar social. Observem que isso é possível porque a economia da China é muito diferente da economia do resto do mundo. Né? A economia da China desafia a esquerda e desafia a direita. Desafia a esquerda porque viram a economia de mercado, o tal do socialismo de mercado. Desafia a direita porque o Estado ainda é forte, tem esse programa e a economia vem crescendo num ritmo acelerado, né? Ainda que tenha diminuído esse ritmo nos últimos anos, a economia vem crescendo a um ritmo bacana, o que eles chamam hoje de normalização, quer dizer, não tem como manter um ritmo gritante de 10, 15% de crescimento ao ano, hoje situado em torno de 5% de crescimento. Mas é um crescimento razoável frente à situação do mundo hoje. Desafia todo mundo. Tá? Não dá para nenhum dos dois grupos nem acusar nem defender. É muito interessante isso, porque a função do Estado é muito forte nesse sentido. Só num país onde o Estado controla é que você pode pegar grande parte da riqueza e instalar essa riqueza na mão de obra. Preocupado com o bem-estar da população, isso não é de bondade não, tá? É em função de convulsões sociais que podem ocorrer, de recuperação da capacidade do mercado interno, então ela não é bondade, não é a matriz de Calcutá, mas é por questões econômicas, eles vêm então valorizando mais o trabalho, em vez da mera capitalização dos setores de empresas internacionais. Agora, isso quer dizer que as empresas internacionais vão ganhar menos dinheiro lá dentro, vão ganhar menos dinheiro. Porém, mesmo ganhando menos dinheiro, ainda é um lucro bastante exorbitante para a situação do resto do mundo, já que essa economia cresce muito. Dominação da propriedade pública que vai controlar o mercado. Isso é outra coisa interessante. A lei de oferta e procura dentro da China não é uma lei de oferta e procura ao livre mercado. Ela não existe. O Estado controla essa lei de oferta e procura, porque grande parte das empresas e bancos são estatais, competindo em grau de desigualdade com as outras empresas, que mesmo assim estão na China, porque a mão de obra é muito barata. E o governo sabe disso. Então, há uma forte presença do Estado dessa economia ainda, controlando as regras de mercado. E, finalmente, um rápido crescimento com alta performance, mas cuidado com esse detalhe. Com preferência que o ritmo de crescimento se normalize, se torne menor, mas que seja um ritmo de crescimento que procure distribuir melhor a riqueza na China, porque até agora a desigualdade social e a desigualdade regional na China aumentou imensamente. Eles querem, então, corrigir isso. Corrigir a questão ambiental, corrigir a questão social, desigualdade, recuperar essa economia para se tornar cada vez mais sustentável, para enfrentar um mundo onde a competição deve se tornar cada vez maior. Então, é a situação da China do ponto de vista econômico, tá? Nem falei aí todas as questões geopolíticas, não dá para falar. Então, essa é a questão econômica chinesa. E quando eu falo dessa questão do equilíbrio, do crescimento e alta performance, é outra coisa importante que o capitalista tem que pensar. Ainda mais agora, com essa questão do coronavírus, né? E que a música da Vika, né, vai falar de pausa, não precisa de pausa, né? Vika, né, menina aqui de Cascavel, que se tornou um sucesso, amiga também do Avesso é o grupo do meu filho, muito bacana. Eles têm umas coisas muito bacanas, sabe? Estão produzindo, tem uma nova geração da música aí, gente, que tá valendo a pena ouvir. Muitos, Gabriel Elias, né? Cara muito bacana. Mas, enfim, o mundo precisa de pausa. A pergunta é, será que adianta tanta tecnologia e tanta desigualdade social? Será que não é melhor correr um pouco menos desse desenvolvimento? Mas como controlar essa ambição capitalista? Percebeu a questão? A China parece estar dando uma receita razoável. Não quer dizer que seja uma solução, né, gente? Porque o custo humano disso é muito grande. Há uma escolha, né? Porque é uma ditadura, né? Você não pode falar que pronto, acabou, né? Percebeu? Gente, não tem comida grátis, não existe solução fácil. Mas, enfim, essa é a situação industrial da China, que a gente acabou de ver, onde estão as principais áreas industriais, né? A mudança da Manchúria para a região mais ao sudeste, o porquê mudou preferencialmente para o sudeste, a facilidade, claro, de exportação por estar perto do mar, a facilidade de incorporação de capitais e, lógico, os problemas que a China tem. Tem muita empresa brasileira dentro da China, a própria Embraer, que, aliás, pode ter problema, né? Porque a China também está entrando no ramo da aviação de médio porte, que é a especialidade da Embraer, né? A Embraer concorre com a Bombardier e agora entra a China. E se a China entrou, meu filho, problema, hein? Daqui uns dias você mesmo vai poder comprar um avião para você na lojinha de R$1,99, porque a concorrência vai ser brava. Mas enfim, é a situação chinesa e os desafios chineses que eu falei para vocês do Novo Mundo é esse. Eu estava mais preocupado com isso, tá? Com essa parte. Mais tarde a gente vai retomar isso em outras aulas, mas minha preocupação maior é colocar você dentro desse contexto. Beleza? Que é o que mais pergunta. Exercício é a solução. E calma, tá, gente? Tudo que eu falei aqui é para você pensar. Pensar tranquilamente. Pense. Pega a aula, repita, reflita, mas olha, com calma. Veja os mapas, veja o que eu falei na relação dos mapas, tá? Veja que nós colocamos da Rússia, o problema da Rússia, em particular a questão da relação de amor e ódio da Rússia com a Europa, da dependência que a Europa tem em relação ao gás natural e petróleo da Rússia, na dependência que a Rússia tem na exportação desses produtos,
na busca de alternativa por parte da Europa, também por parte da Rússia, no caso da Rússia, principalmente em direção à chamada Ásia Central, né? Os conflitos geopolíticos que isso pode levar, a situação da Rússia de ter um capitalismo ainda imaturo, por isso altamente concentrado, muito corrupto, né? Com poucas empresas dominando, não tem muita competitividade. O caso da China, um gigante cresceu rapidamente graças à ação do Estado, desde que o governo chinês começou a sua abertura econômica no final da década de 70, começo da década de 80, né, em que ocorreu a formação das zonas econômicas especiais, que atraíram capitais estrangeiros para a China, com um preço muito barato de exportação, explorando terrivelmente a mão de obra, ganha muito mal, aumentando a desigualdade social, aumentando a desigualdade regional. A busca da China agora é de resolver o problema dela a longo prazo, um ritmo de crescimento talvez menor, mais sustentável, ampliando o mercado interno, preocupado com as revoltas da população, buscando ampliar o mercado interno, ao mesmo tempo da sustentabilidade externa, investindo fora para valorizar a sua moeda, para dar condições para dar o salto que ela deseja interna e externamente, atrás de matérias-primas na África, na Ásia, exportando grande parte dessas suas tecnologias, do seu capital, da sua mão de obra, para garantir um crescimento. E claro, com tudo isso, exercendo o papel de liderança e hegemonia no mundo, que vai se chocar, claro, com os Estados Unidos. Basta ver essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, principalmente pela parte americana do Donald Trump, que resolveu bloquear muitos produtos chineses. Mas isso é assunto para uma outra aula, tá bom? Beijo, abraço, muito obrigado, espero que tenha sido de valida. Próxima aula, vamos falar sobre desenvolvimento industrial no Brasil. Beijo, tchau. Tranquilidade, lembrou?